Quero compartilhar uma coisa com você. A base disso é Romanos 15, 9. Diz o seguinte. Diz assim. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Para aí. Aqui Paulo, ele tá fazendo menção ao Salmo 18, 49. E essa palavra, ela veio ao meu coração como algo muito específico da parte de Deus. Que nós, gentios, todos os povos, fora Israel, que não conhecem a Deus, nós o glorificamos. E o grande lance é que ele não nos devia coisa alguma. Então, presta atenção nisso. E agora temos tudo, porque ele escolheu nos dar tudo e nos fazer alvos da sua bondade e amor, tão divino como eterno. Então, o amor de Deus é sobre todas as nações, é sobre todo o mundo. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo e por isso enviou Jesus em nosso lugar. Mas hoje eu quero te chamar a atenção para algo que a gente tem vivido na nossa prática de dia a dia de cristianismo, que Deus ele não nos rejeita. Então, ele não olha para você segundo o seu olhar, mas ele olha segundo o olhar dele. E tem dois polos, duas extremidades. E eu quero dizer hoje para você que o Senhor não tá nenhuma nem na outra. É quando você tá muito se valorizando além do que deve. A palavra diz para ter de nós mesmos um conceito equilibrado. Então eu tô colocando eu lá no centro e dizendo que eu sou o melhor, não importa o que eu faça, não importa os meus frutos. E o outro extremo é eu não sou nada, eu nunca fui nada e nunca serei nada, eu não sou nada, entende? É uma autocomiseração e arrogância que às vezes a gente tem costume, por causa da nossa vida, nossa identidade, talvez como nação, que precisa de cura nesses dois pontos. A solução que o mundo propõe é uma autoestima, é você se autoestimar. Mas eu queria dizer que isso não é suficiente. Não é essa chave que vai virar o jogo. O que realmente vira o jogo, o que realmente faz diferença, é você se olhar segundo o conceito que Deus tem sobre você. A sua identidade, ela não é uma coisa que é derramada só para que você se orgulhe dela ou para que você seja curado. Isso também, porque a identidade que Deus nos dá é a cura para tudo que a gente ouviu e viu durante toda a nossa vida até encontrar com Jesus. Mas, sobretudo, se basear no amor de Deus. Porque se a minha identidade não tem eu e as minhas obras, a mim mesma como base, então ela é o suficientemente confiável, ela é o suficientemente estável para que eu não me sinta insegura e também não me coloque acima das outras pessoas, porque o Senhor nos leva para um lugar de equilíbrio. A palavra do Senhor diz que Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e domínio próprio. Algumas versões dizem equilíbrio. Isso é 2 Timóteo 1,7. E quando a gente está indo para esse lugar de equilíbrio, a gente descobre que Deus, ele quer tanto um lado como o outro. Então, peraí, se eu coloco ele no centro, significa que eu vou dar tanto a minha humildade, o meu serviço e a minha rendição de toda a glória a ele, e eu também não vou me achar... não gosto dessa frase que veio na minha mente, mas eu também não vou me achar o pior do pior do pior. E se eu tenho esse autoconhecimento que o mundo me dá, que o mundo me faz comprar, eu tô indo para um lugar de arrogância. Porque enquanto você depende da opinião das pessoas para formar sua identidade, você tá em uma zona insegura. E você só sai disso no momento em que Deus te revela quem você é, no momento em que a sua identidade é redimida pelo sangue de Jesus. Então, para os gentios, Deus ele derrama da sua misericórdia. E nós somos o plano fora Israel. Todas as nações da terra têm fome do Senhor, né? E nesse sentido, a gente está falando de uma salvação que tem o objetivo de alcançar todas as pessoas. O chamado de Marcos 16, que é ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É isso que eu tô fazendo aqui. E a gente não pode deixar a nossa bolha fechar a porta do céu.
Infelizmente, muitas pessoas elas foram machucadas pelo ambiente de igreja e elas tendem a culpar isso e usar isso como argumento de não toca nessa ferida porque aqui não te dou espaço. Realmente, a palavra do Senhor diz que se eu compartilhar da minha fé, eu preciso de respeito. Mas isso não é tudo, porque o amor, ele fala a verdade. E nós temos sido muito pressionados em questão disso, como cristãos, por não falar a verdade, porque ela nos custa talvez a aprovação de pessoas, nos custa talvez se encaixar em determinados lugares. E a realidade é que o ser humano tem em si mesmo uma soberba, uma arrogância que quanto mais tecnologia, mais independência de Deus. E se você olhar de um jeito espiritual, você percebe que isso é bem presente. E tanto em relação a fatos históricos, como Revolução Industrial, todas essas coisas, sabe, tudo isso é redimido se você usa para a glória de Deus. Tudo. A medicina, a ciência, mas se você encontrar a luz da escuridão, né, que eu diria um iluminismo que se diz iluminista, mas que na verdade só fala de uma escuridão do homem, se colocando sempre no centro, você tá indo para um lugar de inferno. E o inferno é real. A gente tem sido muito cauteloso e, na minha percepção, até demais, porque Jesus pregou sobre o inferno e ele ficou em 3 anos atuante fortemente em seu ministério. E ele falou muito disso. Ele falou em muitas parábolas. Então, o que me impede? Sabe? Eu ouvi uma frase essa semana que eu não posso dar uma resposta diferente daquilo que Jesus daria. Então, quando as pessoas te perguntam, cara, o que eu faço nessa situação? E você quer dar respostas mundanas, você quer falar aquilo que te convém, você quer esperar sempre a aprovação. A gente precisa de uma obediência um pouquinho mais radical nesse sentido. Porque se eu respeitar demais o espaço da outra pessoa, eu posso me tornar uma homicida de almas que nunca pregou o evangelho verdadeiro, mas falou sempre o que elas queriam ouvir. Porventura, não é isso que está escrito em Timóteo como sinais do fim dos tempos? Mestres que querem dizer o que essas pessoas querem ouvir e que isso é a libertinagem, tornando a graça de Deus uma coisa ruim. Então a gente tem que vigiar o nosso coração, vigiar as nossas palavras e a nossa intenção, porque Jesus advertiu sobre o inferno. Jesus pregou o evangelho simples e real. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Que você tenha uma reflexão em base disso, sabe? Porque não é suficiente eu dizer que eu sou cristã e ir de domingo na igreja. Isso é raso. Isso é para quem tá começando e que bom que você tá começando, se você tiver, que bom que você teve essa curiosidade. Mas aqui nesse vídeo eu quero dizer que não é suficiente, sabe? O chamado de Ezequiel 47, de um rio que tem 4 fases, é um chamado intenso da parte de Deus, de nós irmos cada vez mais e mais, sabe? Então, tem medição do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro, mas do terceiro pro quarto tem, e depois no quarto não há mais. Se você não conhece a história, o profeta Ezequiel ele é levado em visão e tal, porque esse livro é de visão, o maior enfoque é de revelação. E tem 4 fases de nível de rio. Primeira água passa pelos pés, depois passa pelos joelhos, depois pela cintura, e depois da cintura eram águas que só se podiam atravessar a nado. A gente tem que sair do raso, meu irmão. A gente tem que ir para a igreja entendendo que nós somos parte do que está acontecendo. A gente não pode estar só observando, sabe? Quantas pessoas ouviram a pregação de Jesus e falaram como é bom, sabe? Deus ele não tem te chamado para ser um telespectador, um observador do que está acontecendo na igreja, do que está acontecendo no evangelho, porque se você ficar nesse lugar, você vai para o mesmo lugar que aquela multidão foi. Prende Jesus e solta Barrabás. Ele não se iludia com aquela multidão. Não era na multidão que estava a aprovação, mas estava em Marcos 1,11. Este é meu filho amado, de quem me compraz. Antes de que ele fizesse toda a obra. Então, vamos sair desse lugar de rasura, vamos sair desse lugar de pouco, sabe? Deixa o evangelho entrar em você, deixa Jesus te limpar, deixa ele ir aonde ele tem que chegar. Porque se você não permitir, você nunca vai viver o mínimo, sabe? É muito doido o quão simples e o quão transformador
é o evangelho. Eu entendo que hoje a gente tem tecnologia, a gente tem tudo e a gente usa isso, a gente deve continuar usando. Mas, cara, eu queria dizer pra você que o evangelho não mudou, entende? E que as verdades de Deus, elas são inalteráveis. A gente tem descoberto a cada dia mais. Isso é verdade, tanto em conhecimento de Deus como em conhecimento de ciência, mas ele permanece o mesmo. E não quer dizer que a revelação vai ser a mesma, mas é o mesmo Deus. Então significa que eu estou aprendendo. Mas para isso eu me coloco no lugar de aprendiz. E eu só me coloco nesse lugar se eu tiver humildade para dizer: Deus, eu não sei. E é isso que os iluministas negaram naquele século das luzes. Porque eles estavam correndo atrás de uma verdade que estava tão exposta, sabe? E existe algo muito belo quando você junta o dono da ciência com a ciência. Existe algo muito lindo nisso. Mas para chegar lá a gente precisa de humildade. Com uma mão você sobe e com a outra você desce, para você dar toda a glória e louvor ao Senhor. 2 Coríntios 4:7 diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui, Paulo está falando que muita coisa do evangelho é pregada e no versículo 4 diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então eu não sou serva por escravidão, eu não sou serva por dívida de graça, mas é porque o amor me conquistou primeiro, beleza. Versículo 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então não tem outro lugar para conhecer a glória de Deus a não ser na face de Cristo. E o versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Quando a gente parar de ir para o lugar da arrogância e para o lugar da altivez e a gente tirar isso de nós, de que temos que saber tudo, a gente vai começar a conhecer uma revelação que sempre esteve ali, mas nós não a percebemos. Para que a gente conheça essa revelação, a gente tem que ter o nosso coração entregue. E Paulo, ele fala sobre isso em 2 Coríntios 3, porque ele está falando do povo que não reconheceu, o povo de Israel que teve o seu coração endurecido para essa revelação, que eles cobriam com véu, e esse véu até hoje é imposto no coração deles quando eles leem a lei, porque eles não têm a revelação de Cristo. Se eu não aceito o que eu não sei, eu não tenho a revelação. Então, para ter essa revelação, eu preciso aceitar que eu não sei e desejar. Não é uma revelação para que eu discuta na internet. Não é uma revelação para que eu ganhe pautas e conversas. Na verdade, a Bíblia diz: evite. Evite conversas tolas, ignorantes, que só servem para gerar brigas. Isso está escrito em 2 Timóteo 2. Quando a gente sai desse lugar de rasura, a gente faz um diagnóstico para ver em que lugar do cristianismo a gente está. Se a gente está nos pés, se a gente só ouve falar, se a gente é multidão. Quem você é? Porque Jesus vem salvar a noiva. Ele não tem namorada, ele não tem amante, ele tem uma noiva. A noiva se declara, tem uma aliança no dedo e todo mundo reconhece que ela é noiva. Todo mundo reconhece. As pessoas te reconhecem como igreja. Como você se apresenta? Você tem medo do nome de Deus? Como é que a gente vai passar a eternidade com ele se eu tenho vergonha? Ai, meu irmão, não é mais tempo de vergonha. Tá acabando. Eu prego e digo pra você o mesmo que Jesus disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus.